Gibedune, religião sem mistério. Sejam todos bem-vindos ao canal Gibedune, religião sem mistério. Muitos acreditam conhecer a pombagira Maria Mulambo, associando-a à sua força na superação e na transformação. Mas e se a sua verdadeira origem não estiver na África ou no Brasil, mas sim nas cortes da realeza europeia? Aqui no canal Gibedune, vamos nos aprofundar em um lado dessa história que poucos conhecem, investigando o reino, o domínio e as características que definem essa entidade tão poderosa. A surpreendente origem europeia. Ao contrário de muitas entidades de matriz africana, a história arquetípica de Maria Mulambo nos leva a uma jornada surpreendente pela Europa. A tradição oral conta que, em vida, ela teria sido uma mulher de alta nobreza, que por traição ou reviravoltas do destino, perdeu tudo, seu status, sua riqueza e sua família, e foi forçada a viver na miséria, vestindo-se com trapos e farrapos, os mulambos. Quem teria sido Mulambo em vida? As principais teorias? 1. A princesa portuguesa. A teoria mais difundida aponta para a realeza de Portugal. Fala-se de uma princesa, por vezes citada como Maria Benedita, que teria se casado com Dom José, príncipe do Brasil. Vivendo em uma corte luxuosa, ela teria sido vítima de uma conspiração, sendo traída, abandonada e despojada de todos os seus bens, terminando seus dias na mais completa pobreza. Essa narrativa, do luxo ao lixo, é a base do arquétipo de Mulambo. 2. A Rainha Negra Esquecida. Outra vertente fascinante e pouco divulgada sugere que a primeira Mulambo teria sido uma rainha ou nobre de ascendência africana. Sabemos que a história da realeza europeia é mais diversa do que se costuma contar, com figuras como a Rainha Charlotte da Grã-Bretanha, que tinha raízes africanas. Naquela época, era comum que mulheres de pele mais escura usassem maquiagem pesada para clarear a pele e se adequar aos padrões das cortes. Seria Maria Mulambo o espírito de uma dessas nobres cuja identidade e cor foram apagadas pela história oficial? 3. Maria Benedita de Castela. Nomes como Maria Benedita de Castela também surgem com frequência na tradição oral. No entanto, como você bem observou, encontrar registros históricos que confirmem a existência de uma rainha ou nobre com este nome específico é um grande desafio, o que mantém essa figura no campo da tradição e da fé. Quebrando estereótipos, além da bruxa e da cortesã. É fundamental superar a visão limitada e muitas vezes preconceituosa de que as pombagiras em vida foram apenas mulheres de má fama, como bruxas, prostitutas ou donas de cabarés. A história de Mulambo como realeza nos mostra que essas entidades representam o poder feminino em todas as suas formas, da rainha à mendiga, da mais rica à mais humilde. Elas simbolizam a resiliência da mulher que perde tudo, menos a sua força e a sua coroa espiritual. Seja ela uma rainha branca traída, uma nobre negra esquecida ou outra figura histórica, o arquétipo de Maria Mulambo é claro. Ela é a senhora dos reinos caídos, a guardiã dos tesouros escondidos na lama. Ela entende a dor da perda, mas acima de tudo, ensina a se reerguer com a sabedoria que só a adversidade pode trazer. É impossível afirmar quem foi a primeira Maria Mulambo a se manifestar num terreiro, pois Mulambo não é um único espírito, mas sim uma vasta e poderosa falange. Cada entidade que se apresenta sob este nome carrega sua própria história, sua filosofia e suas características, unidas por uma missão em comum. A missão sagrada: dignidade aos desprezados. A filosofia central da falange de Mulambo é acolher e amparar as almas que foram indignas para a sociedade, aquelas que foram desprezadas e marginalizadas em vida. Seu ponto de força está ao lado dos molambentos e farrapos, ou seja, dos mendigos, moradores de rua e de todos que a sociedade tratou como lixo. A missão de Mulambo é devolver a dignidade espiritual a esses seres. O nome Maria foi adotado por ser uma nomenclatura de fácil assimilação e muito comum antigamente.
Já o termo mulambo, que vem da designação pejorativa para as vestimentas rasgadas dos escravizados, é ressignificado por essa falange. O que era símbolo de humilhação se torna uma coroa de força e superação. O verdadeiro significado do reino da lixeira. Um dos pontos de força mais importantes e mal compreendidos é o de Maria Mulambo da Lixeira. Este nome não se refere a um lixão comum e nem muito menos à árvore curatela americana, conhecida como lixeiro ou lixeira. A lixeira, em seu sentido sagrado, é a parte dos fundos dos cemitérios. É o local onde são depositados os corpos dos indigentes, pessoas sem nome ou família e daqueles que não tiveram condições de um enterro digno. Nesse campo sagrado, muitas vezes os corpos são deixados em covas rasas, sem caixão, às vezes envoltos em sacos ou nem isso. O ossário, local de descarte dos ossos, também é considerado parte deste domínio. Maria Mulambo da Lixeira é a grande rainha deste reino. Onde a sociedade vê descarte, ela vê almas que precisam ser cuidadas. Seu lixo é o resto humano que a sociedade jogou fora. E sua magia é encontrar a luz e o valor no que foi abandonado. Hierarquia espiritual. A conexão com o reino das caveiras. Dentro da organização espiritual, acredita-se que a falange dos mulambos surgiu como um desdobramento, uma necessidade dentro do reino das caveiras. Para cuidar especificamente dessas almas descartadas no fundo do cemitério, essa nova falange foi formada. Nesse contexto, surge também a figura de Tata Mulambo. Ela atua em conjunto com Tata Caveira, cuidando diretamente da parte dos ossários. Sua origem energética é a lixeira do cemitério, e após o desdobramento que deu origem à falange, ela assumiu essa importante parceria no reino das caveiras. Portanto, o reinado de Maria Mulambo é um reinado de resgate. Ela e suas falanges atuam onde a vida foi mais dura e a morte não trouxe alívio, transformando a dor do esquecimento em força espiritual. Mulô e Tata Mulambo, as guardiãs antigas. Dentro da complexa hierarquia das mulambos, destaca-se a figura de Mulô, ou Mulo, considerada uma das entidades mais antigas e sábias da falange, fazendo parte de uma tríade fundamental. Muitos a associam diretamente a Tata Mulambo, e essa conexão é correta. O título Tata, pai ou ancião, não se refere apenas à sua idade espiritual, mas sim à sua função específica. Ela trabalha diretamente com Tata Caveira no sagrado campo dos ossários. Sua origem energética é a lixeira do cemitério e, após o desdobramento que deu origem à falange, ela assumiu essa importante parceria no reino das caveiras. O cor de Maria Mulambo, desvendando o mito do roxo. É um erro comum associar a cor roxa a todas as Marias Mulambos. Na verdade, o roxo está ligado à transmutação, ao chakra frontal e, em algumas tradições, ao povo de Omulu, povo de Lombar, ou ao povo da ladeira. Quando uma mulambo se apresenta com a cor roxa em destaque, isso indica que ela tem uma forte atuação na transmutação e transformação de energias densas. No entanto, essa não é a cor de toda a falange, que possui um espectro de cores e vibrações muito mais amplo. Os dois reinos do lixo, cemitério versus lixão. A falange mulambo está intrinsecamente ligada à bruxaria, feitiçaria e aos encantamentos medievais. Embora o clã principal tenha sua origem na lixeira sagrada do cemitério, sua atuação se estende a outros reinos do abandono. É aqui que precisamos diferenciar duas entidades e seus domínios. Primeiro, a lixeira sagrada do cemitério. Como já vimos, é o campo Maria Mulambo da Lixeira, que cuidam das... Uma pequena pausa para te pedir um favor que faz toda a diferença. Se você está gostando, deixe seu like e se inscreva. Cada curtida e inscrição ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas. Conto com você. Almas e dos restos mortais descartados pela sociedade. Segundo, o lixão social. Este é o lixão a céu aberto, um reflexo do descaso social no mundo material. Nesse campo de força, atuam outras especialistas. Mulambê, ou Mulambo do lixo, ela é a guardiã dos marginalizados que vivem e sobrevivem do lixo.
O seu axé ampara aqueles em condições de miséria extrema, que buscam dos restos da sociedade o seu sustento, suas roupas e sua morada. Mulô. Aqui, a anciã Mulô se manifesta como uma poderosa bruxa que se esconde nesse ambiente de descarte. Ela guarda os segredos do lixo e protege os desvalidos que ali circulam, atuando de forma mais reclusa e misteriosa. Essa distinção é fundamental para entender que a Falange Mulambo atua em diferentes esferas do abandono, desde o descarte sagrado da alma no cemitério até o descarte social de pessoas e coisas no lixão. Em todos esses reinos, sua missão é a mesma: encontrar poder, magia e dignidade onde a maioria só enxerga o fim. Como sempre dizemos aqui no Gebedune, é fundamental lembrar: cada Mulambo tem sua história e cada reino suas missões. Não nos colocamos como donos da verdade, pois nosso maior compromisso é trazer uma outra visão, um novo estudo para enriquecer a jornada de cada um. Esperamos de coração que esse conteúdo tenha agregado valor a você. Se gostou do nosso trabalho, nos ajude a continuar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser o primeiro a saber das novidades. Compartilhe esse vídeo com quem também busca conhecer. Gebedune, religião sem mistério.